Está no ar, no Divã do Gikovati. Como sempre, vou começar falando um pouquinho de um tema que me é relevante e que tem a ver, talvez, nesse caso, com a época do ano. Vou falar um pouco sobre otimismo, pessimismo ou realismo, sobre como encarar, talvez, o próximo ano e os tempos que estão por vir. Você sabe, o pessimista é aquele tipo de pessoa que sempre sabe tudo por antecipação. O pessimista sabe que tudo vai dar errado. Então ele nem se preocupa muito em se empenhar demais com as coisas, porque ele já tem certeza de que o resultado será negativo. E isto é uma visão, evidentemente, muito falsificada da realidade, às vezes fundada em experiências anteriores de caráter negativo, mas mesmo assim não se justifica. O otimista é o contrário, aquele que já tem certeza absoluta de que tudo vai dar certo, tudo vai sair muito bem. Quase sempre o otimista é um adolescente ou um adulto jovem, um indivíduo ainda pouco experiente, que acredita que só porque ele tem vontades, porque ele quer que as coisas caminhem do jeito que ele gostaria, tudo vai andar muito bem. Então tem aquela onipotência, aquela certeza de que para ele tudo vai acontecer exatamente ao gosto, tudo vai dar certo, mesmo as coisas perigosas nunca vão acontecer para ele, só maravilhas e coisas deliciosas vão lhe acontecer ao longo de toda a vida. É uma outra postura totalmente tola, porque ninguém sabe exatamente o que vem pela frente. A postura correta mesmo é de um certo realismo, ou seja, um aceitar que a vida é constituída de incerteza e dúvidas, e que o futuro, portanto, não nos pertence e que a gente tem que realmente aguardar os fatos para poder se posicionar à medida em que eles vão acontecendo. Porém, na verdade, é quase impossível a gente não fazer algum tipo de previsão, porque de alguma maneira, a gente sempre tem ideias que derivam daquilo que a gente já vivenciou, principalmente depois de ter uma certa idade, de que aquele determinado acontecimento vai provocar uma provável reação positiva ou uma provável reação negativa. Então, na maior parte das vezes, a gente tem condições de ter uma certa capacidade de previsão e, portanto, uma probabilidade maior de que um determinado envolvimento da gente numa empreitada venha a dar certo ou venha a dar errado. Mas é sempre uma probabilidade, não uma certeza. É quase sempre uma tentativa de previsão com uma boa chance de acerto, se a gente tiver com a cabeça mais para neutra, quer dizer, que não for nem tão otimista nem tão pessimista, a gente tem uma tendência até maior a acertar na medida em que a gente tem dados que nos permitem supor maiores probabilidades numa ou noutra direção. Quer dizer, por exemplo, se uma moça não tem nenhum problema fisiológico, ela está tendo relações sexuais com o seu marido regularmente, pretende engravidar, e tem, durante aquele ciclo menstrual, teve relações bastante frequentes durante o período mais fértil, cabe a ela ter uma visão de alguma expectativa positiva de que aquilo que ela deseja realmente venha a acontecer. Ou seja, existe uma boa chance de que aquilo que ela deseja esteja prestes a acontecer, apesar de que pode não acontecer, e evidentemente aí ela vai ter que se haver com um certo, vamos dizer, com uma certa tristeza, com uma certa decepção pelo fato das coisas não terem andado do jeito que ela gostaria. Eu sempre digo que existe uma postura correta da gente se pôr diante do futuro, que quando as coisas têm alguma chance de efetivamente acontecer, que seria o que eu chamo de um discreto otimismo, ou seja, uma boa vontade da gente no sentido de que aconteçam as coisas que a gente gostaria. Isso costuma trazer determinação, um empenho na direção daquilo que nos interessa. A gente mentaliza ao máximo as coisas na direção do que a gente quer que aconteça, o que obviamente não é certo, mas de alguma maneira pode ser que ajude. Então, o discreto otimismo significa também uma certa competência e força suficiente para encarar o revés caso as coisas não aconteçam do jeito que a gente gostaria. O discreto otimismo é o máximo que a gente pode ter em relação ao futuro. Certeza não pode ter. Um certo pessimismo só se os dados nos sugerirem que as chances são pequenas, porque senão a melhor postura mesmo é essa do discreto otimismo, com força suficiente para encarar revés caso ele venha a acontecer. Nada de otimismo ou pessimismo desvairado, porque isso são circunstâncias que só pessoas muito fora do eixo é que
conseguem se colocar dessa maneira radical e sem dados suficientes para poder saber exatamente o que vem pela frente. O futuro pertence realmente a Deus e não a gente. Muito bem. Temos aí o primeiro ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Boa noite, doutor. Boa noite. Meu nome é Roberto, eu tenho 38 anos. Pois não. É um prazer falar com o senhor. Muito obrigado. Eu sempre fui fui criado muito preso dentro de casa, né? E sempre fui um cara muito tímido, inseguro. E isso sempre causou muitos transtornos para mim, né? Em todo o segmento da minha vida. Sim. E trabalho, né? Familiar, emocional. Tanto assim que eu fui ter a minha primeira namorada há 1 ano e pouco atrás, com 37 anos. Sim. E assim, desde o primeiro encontro nosso, ela dizia assim, olha, tudo tem começo, meio e fim, né? E aquilo lá me deixava mais inseguro ainda, né? Então todos os comentários que ela fazia, por exemplo, assim, ela já tinha casado, tem 2 filhos, comentários que ela fazia do ex-marido, de outros relacionamentos, aquilo me deixava com ciúmes, né? E assim, eu fui tentando levar essa situação. E ao mesmo tempo ela se queixava assim de que eu estava muito pegajoso, de que eu estava sempre muito perto, né? E há uns 4 meses a gente terminou. Na verdade, sim, ela terminou usando o argumento de que essa relação estava fazendo mais mal para mim do que bem. E, na verdade, assim, ela até tinha um certo ponto de razão, né? Porque eu ficava com ciúmes de tudo, assim, não queria dividir ela com filhos, trabalho, e assim, me sentia, quando chegava alguém perto, algum homem, né, sentia medo de perdê-la. Mas, Roberto, você que é muito inseguro, ou ela provocava essa sua insegurança? Porque quem começa um relacionamento dizendo que tudo tem começo, meio e fim, evidentemente também está estimulando a sua insegurança, ou não? Pois é. Então, eu sei que eu sou inseguro. Eu tenho consciência disso, né? Tanto que eu estou fazendo terapia. Sim. E a minha psicóloga me emprestou um livro do senhor, A Ideia de Liberdade, que eu acabei de lê-lo, né? Sim. Então, aquela história, assim, quando ela falava também assim, o amor e sexo são coisas diferentes, né? Eu posso fazer sexo com uma pessoa sem estar realmente amando. Então, eu ficava na... Assim, criando todo tipo de ciúme e insegurança em você, não é? Isso, então, né? Então... E assim, a gente foi levando. Eu tinha algumas crises, realmente, né? E aí a gente terminou e assim, eu não tive nem argumentos, porque realmente eu estava vendo isso. Aí depois desse tempo ela ainda se manteve presente, tipo, mandando mensagem, ligando. A gente saiu algumas vezes, saiu uma vez para namorar, tal, né? Até ela tinha feito uma proposta antes da gente terminar de sermos amigos íntimos, né? Certo. E eu até falei para ela que até gostaria, mas o meu intuito era assim, de ter essa proposta, mas de conquistar ela. Porque, na verdade, assim, eu acho que dos erros meus, né, não foi ter, por exemplo, falado, porque eu nunca falei todas as coisas, assim, por exemplo, que eu ouvia, eu engoli e não falava nada com medo de perdê-la. Mas, na verdade, eu nunca conquistei ela, nunca tive ela, né? Sei. Então, Roberto, o que eu acho é o seguinte, você não sei se um dia vai ter ou conseguiria ter, porque parece uma pessoa um pouco assim como um sabonete molhado, que está sempre escorregando e escapando, provocando ciúme, gosta de deixar você inseguro. Eu acho que ela, muito maldosamente, fez tudo para mobilizar e mexer mais ainda com a sua insegurança. Não vejo nenhuma vantagem em você querer conquistar uma pessoa. Eu acho que ou as relações se estabelecem naturalmente por meio de um recíproco encantamento, ou então eu não vejo vantagem nenhuma nessa relação existir. Eu acho que você entrou por um caminho totalmente equivocado, imaginando que mulher, talvez por uma certa inexperiência nesse setor, que mulher realmente merecesse ser conquistada como se fosse uma presa. Não é nada disso. Ela tem que se encantar com você, assim como você por ela. Tem que passar certeza e confiança para você poder ficar mais seguro e menos ciumento. Ela fez tudo o contrário e, portanto, trata-se de uma pessoa muito duvidosa do ponto de vista das características do que seria uma mulher ideal, do meu ponto de vista, para você, que parece ser um cara super legal.
Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Beth. Pois não. Doutor, é o seguinte, eu tenho um parente que é alcoólatra, né? Sei. E nós levamos ele no psiquiatra e ele receitou paroxetina e Rivotril, né? Sei. Só que eu não sei se é uma coincidência que ele continua bebendo. E ele está mais agressivo. O senhor acha que essa mistura desses remédios com o álcool torna ele mais agressivo? Então. O senhor acha que tem a ver? E outra coisa, o senhor acha que esse tratamento está correto? Você sabe que, Beth, quantos anos ele tem? 40. Ele bebe há quanto tempo? Ah, desde os 16. Ele bebe todo dia? Muito? Uhum. E agora ele perdeu o emprego, está bebendo mais. Então, provavelmente está mais agressivo porque está bebendo mais e não porque está tomando esse remédio, né? Ele já fez algum outro tratamento antes? Então, doutor, essa é a primeira vez, porque ele não aceita, entendeu? Ele não aceita nada. Ele acha que é tudo que, tá normal, não está acontecendo nada. Ele não aceita a doença dele. E a gente não tem dinheiro, assim, para fazer uma terapia, né? Então, é muito complicado esse tipo de problema, porque você tem aí algumas dificuldades práticas, não só a questão do dinheiro, como mesmo quando existe dinheiro e quando existe a possibilidade de se fazer medicação e mais terapia e mais alcoólicos anônimos. Alcoólicos anônimos eu sempre recomendo, viu? Mas é que tá negócio, precisa que o cara queira ir. O seu irmão não sei se vai ter a menor disposição de frequentar os alcoólicos anônimos, né? Que são reuniões de pessoas que têm problema parecido e que obviamente se ajudam reciprocamente. Não sei se ele vai ter coragem ou determinação para isso. O médico psiquiatra, ele só pode dar este tipo de medicação mesmo, quer dizer, tentar dar medicação tranquilizante, tentar dar, eventualmente, às vezes, antidepressivo, imaginando que possa ter isso na base da tendência dele para o álcool, mas é uma dependência química desgraçada, dificílima de tratar, mesmo com todas as condições financeiras, mesmo com psicoterapia, realmente é um inferno de difícil. Eu lamento dizer, mas as chances de ele ficar realmente 0-0 sem beber coisa nenhuma, só o dia que caiu alguma ficha muito séria para ele e ele realmente se empenhar para valer e ainda assim com muito sofrimento nessa direção. Então não está errado esse tratamento não. O que é que se trata de uma coisa muito, muito difícil de tratar, por isso mesmo a gente não pode subestimar a relação dos jovens, principalmente dos adolescentes, com o álcool como tem acontecido hoje em dia. Estão bebendo demais, quanto mais cedo começa a beber, maior a tendência para a dependência química e mais a dependência química se estabelece, mais difícil depois de tratar. Eu lamento por vocês, é muito chato para todo mundo, espero que o seu irmão crie juízo e ajude, coopere e reconheça que tem aí uma dependência grave que ele mesmo precisa tratar. Muito obrigado pela sua participação. Aliás, a propósito de e-mails, essa semana recebemos 2 e-mails relativos ao mesmo tema. Um é do Rogério, que diz assim: doutor, tenho 40 anos e me irrito com muita facilidade quando estou perto de alguém que faz barulhos repetitivos, como limpar os dentes com a língua ou fazer sons com a boca. Em algumas situações, nem é necessário que haja algum som. Só o fato da pessoa repetir movimentos já me tira do sério. É incontrolável, parece que meu cérebro vai explodir. O que faço para me controlar? E a Rosa diz assim: doutor Gicová, tenho 32 anos e enfrento um problema que começou na infância. Minha mãe me repreendia algumas vezes durante as refeições devido à forma como eu mastigava. Chegava a me expulsar de perto dela. Hoje, sempre que alguém come perto de mim e eu não aguento ouvir a mastigação, a ponto de sair correndo, é insuportável. Como resolver isso? Então vejam, tanto o Rogério quanto a Rosa, quanto tantas pessoas que têm problema grande com pessoas que comem de um jeito menos adequado ou menos discreto em situações sociais ou públicas, não é? Isso quase sempre tem a ver mesmo com experiências traumáticas da infância, com situações em que a pessoa levou pitos ou teve situações quase de ficar condicionada a ver nisso uma coisa horrorosa. Não estou dizendo que seja uma coisa agradável mesmo, não é? Tanto assim que existem alguns componentes que se chamam, vamos dizer, de etiqueta, quer dizer, normas de comportamento das pessoas dentro de determinado contexto e ambiente social. E as coisas da etiqueta dizem muito respeito justamente às questões vamos dizer,
da forma como se alimentam as pessoas, ou seja, na maneira de comer. Justamente porque etiqueta, de alguma maneira, significa uma pequena ética, ou seja, um pequeno conjunto de valores e de normas que a gente tem que respeitar para que não provoque sensações desagradáveis nas outras pessoas. Tanto o Rogério quanto a Rosa têm reações exageradas diante desse tipo de adversidade, vamos dizer assim, ligado à maneira como as pessoas se alimentam. De todo modo, são situações de exagero, mas muitas pessoas se incomodam com a forma, vamos dizer assim, grosseira e indelicada com que muitos dos nós brasileiros, e mesmo americanos e estrangeiros, comem, especialmente em lugar público. É importante levar em conta que esse tipo de problema, exagerado nesses dois aqui, que devem, obviamente, tentar aprender a lidar um pouco mais delicadamente com uma situação que acabou virando uma espécie de reflexo condicionado e um trauma de infância. Difícil de desfazer, mas aos pouquinhos a gente trabalha para desfazer. Mas um pouco também. As pessoas, em geral, têm que imaginar que são muitas as pessoas que têm esta dificuldade de ficar assistindo pessoas comerem e se alimentarem de uma maneira grosseira e que, em respeito a elas, e ética significa isso, respeito pelo direito das outras pessoas, todo mundo socialmente deveria se empenhar ao máximo para ter um tipo de postura e atitude que não seja inconveniente ou incômodo para as pessoas que estão ao redor e principalmente aquelas que estão sentadas em frente, que são as que mais se ressentem desse tipo de comportamento. Muito obrigado pelo e-mail de vocês. Temos agora um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Oi, Sandro, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então, doutor Dicovati, a minha dúvida é bem simples. Eu não sei se é algum desvio sexual, algum problema, porque eu tenho algumas certas fantasias que eu tenho alguns acessórios do sex shop, não sei se o senhor já ouviu falar. E eu utilizo... já ouvi falar, sim. Mas então, que tipo de acessório que você tem? Então, eu tenho prótese peniana, na verdade, e eu amarro essas próteses, né? E eu saio geralmente em locais, assim, conduções, e eu tenho essa fantasia, não sei, de roçar genital em algumas mulheres, assim, com esse... Eu não sei se isso é algum desvio sexual ou se é simplesmente uma fantasia que a minha cabeça cria com relação a esse tipo de relação muito excitante que eu tenho, né? Aí eu tenho certa preocupação, né? Porque eu estou muito acostumado a fazer isso, né? E também eu tenho alguns cacuetes, assim, que eu às vezes murmuro sozinho, falo sozinho. Só que eu tenho uma vida super normal, eu tenho emprego, eu tenho namorada, eu estudo, né? Só que eu faço isso para não perder a minha capacidade de comunicação. Então eu queria que o senhor desse um aval bem rápido. Não entendi. Que capacidade de comunicação é essa? Assim, porque eu gosto de me comunicar muito com as pessoas, mas às vezes quando eu estou sozinho em casa, eu também sinto a falta de me comunicar com as pessoas. E então, aí você fala sozinho, é isso? Eu murmuro sozinho, falo sozinho, mas não tem nada assim, não é alto, nada, eu só falo comigo mesmo, assim, pensando alto, algum tipo de... E com relação aos acessórios do sex shop, se há algum desvio sexual que possa ser... Mas que outros acessórios além da prótese peniana? Só esses acessórios, doutor Dicovati, só esses e o murmuro sozinho. Esses acessórios você usa para alguma coisa ou só para assustar as moças? Não, eu uso também com a minha namorada para fantasias sexuais, né, nos hotéis também, e uso para esses fins também, né, e às vezes esses acessórios têm conferido às vezes até algum certo sucesso mesmo com relação às mulheres, que elas às vezes acabam acreditando na propaganda enganosa, né? Não entendi. Você vai o quê? Numa balada, etc? E fica roçando na mão? Isso, fica roçando, aí vai na condução lotada e eu percebo que elas gostam, viu? A maioria, muitas gostam. Você podia, sem a prótese também, então, tentar fazer isso. Né? Mas isso dá medo mesmo, né? Dá medo até. E parece que é uma relação muito excitante, né? E com relação a murmurar sozinho, eu fico muito preocupado, viu, doutor? Não. Então, murmurar sozinho é menos incomum do que usar a prótese peniana para impressionar as moças, viu? Sei. Falar sozinho, quase todo mundo fala. É quase falar consigo mesmo em voz alta. Você sabe que quando a gente está falando com a gente mesmo, a gente sempre fala através das palavras, né? Quando eu estou conversando comigo dentro da minha cabeça, é através de frases e de palavras, exatamente como se eu estivesse conversando com uma terceira pessoa. Se eu fizer isso em voz alta, não é nada de tão extraordinário. Você ter também equipamentos que você adquire em sex shop, tipo prótese peniana, quer dizer, tipo pênis artificiais, etc. E você usar isso para, vamos dizer, encantar as moças, eu sugiro que você talvez abra mão da prótese e tente fazer isso com realismo, ou seja, se você estiver excitado, muito bem, senão, por que propaganda enganosa, não é? Talvez você se divirta
um pouco mais do que você pensa, assustando elas. Se for para assustar, aí é um tipo de problema que antigamente chamava exibicionismo, que é gostar de assustar as mulheres com com o seu próprio genital, que é um negócio que está até meio fora de moda. Fazia tempo que eu não ouvia falar nisso aí. Mas, enfim, é totalmente inofensivo, especialmente porque antigamente as moças tinham medo e, pelo jeito, hoje elas gostam em vez de ter medo, né? Os tempos são outros mesmo. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Marcos. Pois não, Marcos. Primeiro é uma honra falar com o senhor, doutor Giacovato. Eu vejo muito o site lá e tem me ajudado bastante. Muito obrigado. É o seguinte, foi terminada uma relação de 5 anos, faz uns 2 meses, né? Quantos anos você tem, Marcos? Tenho 30. Pois não. E a pessoa, no caso, tem 22. Sim. E eu não estou conseguindo digerir isso muito bem até agora, né? Porque... Apesar de já ter... já digeri, já estudei todos os motivos, muita coisa que aconteceu da minha parte e da outra pessoa que eu penso que talvez seja a pouca idade dela, assim, em relação a muitos aspectos da vida, sei lá. Mas quando você faz uma autocrítica e uma análise do que foi esse relacionamento, aonde você acha que você errou? Então, vou falar objetivamente. Esse ano eu deixei a coisa degringolar. No sentido que eu trabalhava no emprego, ganhava bem, eu tinha tudo aquilo. E uma questão existencialista de nunca estar gostando daqueles tipos de emprego, eu tenho mudado frequentemente. Isso tem me prejudicado profissionalmente. E aí minha vida foi ficando estagnada. E aí eu fui deixando relaxar. E como eu tinha uma conta bancária razoável, não muito. Aí eu deixei rolando o ano, fazia um trabalho ali, outro freelance ali. E isso aí foi afetando o relacionamento, porque eu pessoalmente também fui ficando muito folgado, digamos assim. Folgado com ela? Acho que no relacionamento mesmo. Assim, folgado quer dizer abusado também? Não, folgado no sentido com a minha vida mesmo. Eu digo no sentido da minha vida mesmo. Sim, mas você é um cara mais calmo ou mais nervoso, Marcos? Eu sou calmo, mas eu sou ansioso, né? Sim. E a sua ex-namorada era uma pessoa calma ou nervosa? Ela é nervosa. E acontece o seguinte, não obstante, assim, no mesmo jeito que eu atingi essa idade, eu não sei ainda o que eu quero da minha vida, eu trabalho com muitas coisas e eu ainda não tenho muita certeza. Isso na minha vida pessoal tem afetado, eu tenho ficado meio sentido inerte com a vida. E aí faço um trabalho ali, ganho dinheiro, aí eu não estou correndo muito atrás das coisas, eu não tenho tido mais tanta ambição. E ela, ao contrário, ela está fazendo vários cursos, ela começou a ganhar bem e eu fiquei muito tempo desempregada e ela começou a ganhar bem. E aí é aquele velho dilema, né? A mulher começa a ganhar bem e tal, e aí, obviamente, ela também tem um trabalho que ela se expõe bastante. E eu acho que foi nisso daí que ela acabou vendo, talvez que o objetivo dela de vida tem mais a ver com ambição e tal, e eu gosto muito dela, né? Sim, Marcos, mas a verdade é que você gosta dela, mas o jeito de ser dela e o seu são bastante diferentes. E ela, pelo jeito, fez a opção numa direção de tentar seguir um caminho e buscar alguém como parceiro que seja mais parecido com o jeito de ser dela. Você realmente folgou, não no sentido do caráter em relação a ela, mas folgou como um ser humano, não é? Quer dizer, você se torna e vai se tornando, querendo ou não, vamos dizer assim, um namorado pouco interessante, pouco divertido, pouco atraente, afinal de contas, você tem muito pouca coisa a acrescentar. Quer dizer, a gente se não vai mudando, evoluindo, não vai, vamos dizer, trocando um pouquinho de repertório, não vai mudando as músicas que toca, vai sempre repetindo as mesmas, vai se tornando uma parceria bastante pouco atraente e mais ou menos monótona, e isso naturalmente pode, sim, prejudicar o relacionamento. É uma pena, eu acho que você tem que talvez primeiro se encontrar um pouco melhor como pessoa, para depois poder pensar mais seriamente nos caminhos de uma relação afetiva para valer. Eu acho que a melhor coisa para você agora seria ficar um tempo sozinho e tratar de se encontrar como ser humano antes de mais nada, antes de ir atrás de qualquer outro tipo de parceiro, saber o que você quer da vida para poder encontrar alguém mais com o mesmo jeitão que você. Muito obrigado pela sua participação. Temos aqui mais um e-mail que nos chegou esta semana, que é da Sandra, que nos conta o seguinte: doutor, me relaciono com um homem separado, assim como eu. Ele é muito carinhoso, educado e atencioso, porém nunca tivemos relação sexual. Ele diz que está muito bem, tão bem e feliz comigo, que está dando um tempo, com medo de estragar tudo.
Perguntei a ele se não sentia desejo por mim e ele disse que muito pelo contrário. Ele tem 61 anos, casou-se aos 40 e tem uma relação bastante conturbada com a ex-esposa por causa dos filhos. Está separado há 4 anos. Já me apresentou para a família, mãe, irmãos e filho. Isso é normal? Então, Sandra, eu acho que é normal, sim. Não só é normal, como é um bom indicativo de que este senhor, quer dizer, tem 61 anos, tem bastante sabedoria já. E ele sabe perfeitamente que se a relação tem qualidade efetiva, se a relação é uma coisa consistente e que ele, pelo jeito, está levando a sério com intuitos realmente matrimoniais, porque ele está buscando apresentar você para a família, fazendo todos esses movimentos assim relevantes em relação aos cuidados que ele está tendo com você e com carinho, educação, atenção, etc. Então, evidentemente, tudo isso indica que ele está se sentindo, sim, sexualmente atraído, mas está muito inseguro e até temeroso de que essa relação sexual, essas primeiras relações sexuais possam ser meio aflitivas para ele, gerando uma insegurança e até mesmo dificuldade de ter competência sexual neste ponto do filme. Não é raro que isto aconteça e, portanto, se o indivíduo que tem essa experiência, e um pouco mais de experiência e sabedoria, usar como referência o fato de ter um pouco mais de calma e fazer deste namoro uma coisa meio à moda antiga, namorar meio modelo de antigamente, talvez seja interessante mesmo, porque a chance de fracasso ou de dificuldade na situação sexual diminua. Quer dizer, quanto mais devagar e quanto mais calmo ele for neste processo, provavelmente maior a chance que ele terá de não ter fracasso, de não ter dificuldade na iniciação. Eu acho que ele está se saindo muitíssimo bem. Está dando um tempo para consolidar primeiro o afetivo, para uma vez consolidado o afetivo, aí sim introduzir o sexo. Sempre que se introduz o sexo muito rapidamente nas relações afetivas de qualidade, provavelmente a chance de fracasso sexual é muito grande. E o homem passa um carão que, se ele puder evitar, evidentemente, melhor para todo mundo. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos então um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? É Arnaldo, doutor Gicovati. Pois não, Arnaldo. Doutor Gicovati, o assunto é o seguinte. A minha esposa, ela estava comentando comigo ontem sobre... Ela tem uma espécie, assim, de... eu não sei se devo chamar de alucinações. Ela fala que ela vem, por exemplo, do trabalho do metrô, quando ela está no meio de multidão, ou de outras pessoas, até mesmo pessoas próximas, assim, da família, ela vê, assim, a imagem das pessoas distorcidas, ou então, assim, em formas de monstros, alguma coisa parecida. Então, eu conversando com ela, falei, não sei, dizem para ela que pode ser uma questão metafísica. E eu digo para ela, não, eu conheço o programa da CBN, vamos ligar lá, quem sabe a gente tem uma... Ela fala, não, queria procurar fazer análise, tá? Eu preciso fazer análise, psiquiatra, alguma coisa assim. Eu falei, eu não sei. Quantos anos você tem, Arnaldo? Eu tenho 39. E ela? Ela tem 38. Há quanto tempo ela está tendo isso aí? Eu não sei dizer ao certo. Ela comentou comigo ontem. Sei, mas é uma coisa que ela tem consciência de que ela está tendo visões inadequadas, que ela sabe que... Ela sabe. Que ela está vendo coisas que não existem, que ela está deformando? Ela está meio constrangida em conversar com o senhor. Ela está ouvindo o rádio ali fora. Sei. Ela está ouvindo a conversa, né, pelo rádio. Sei. E seria bom mesmo se ela falasse com o senhor. Não, mas não precisa. Você não. Veja só o sinalzinho de rosto dela. Ela sabe o que está acontecendo? Deixa eu... Não, ela não precisa, não. Deixa ela lá. Não vamos ficar chamando ela agora aqui, senão não dá tempo. Não, para fazer o sinal apenas. Então, se ela tem consciência ou se ela acha que tem mesmo monstros ou... Tem consciência? Tem. Então, eu acho o seguinte, se na medida em que tem consciência, o problema tem menor gravidade. Menor? Né? Menor gravidade. Evidentemente não custa e seria interessante fazer um tipo de consulta com um psiquiatra assim, para que ela tome algum tipo de medicamento tranquilizante, porque evidentemente é possível que ela esteja, vamos dizer, se sentindo mais assustada, mais insegura, mais aflita, mais nervosa nesses períodos. Né? Na idade em que ela está, não é a idade em que costumam começar as alucinações. A alucinação também é uma coisa que raramente é visual, a maior parte das vezes é auditiva, a pessoa ouve
vozes, ouve pessoas agredindo, xingando, etc. Essas deformações de imagem, às vezes tem a ver com o uso de remédios, algum tipo de medicação, tem a ver às vezes com o uso vamos dizer, de drogas mesmo, que certamente parece não ser o caso, e às vezes são apenas impressões ou falsas sensações, ou mesmo um estado emocional alterado que possa provocar isso. Então, nestes casos, eu acho que cabe perfeitamente você buscar uma ajuda psiquiátrica, assim, fazer uma consulta com um psiquiatra para fazer uma avaliação, para ver, vamos dizer assim, exatamente qual é o diagnóstico. Mas, de todo modo, nada que seja gravíssimo nem aflitivo. Também nada que tenha que ser pensado em termos de espiritualidade. Eu acho que tem que ser pensado em termos, antes de tudo, vamos dizer assim, médicos mesmo, né? Quer dizer, procura um psiquiatra, faz uma consulta e vamos ver que tipo de diagnóstico que ele vai fazer. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Boa noite, doutor. Boa noite. Eu sou o Fabiano, estou na linha. Doutor, eu me relaciono há aproximadamente 10 meses, por aí, com uma jovem, né? Eu tenho 28 anos e ela 18. Acontece que nós somos primos, né, de primeiro grau. Sim. E, assim, eu assumi, né, o compromisso com ela já com dúvida, né? Ou seja, a gente não tinha certeza de que ia dar certo, né? Por que com dúvida, hein, Fabiano? Porque eu posso dizer, doutor, que assumi um compromisso com ela mais, assim, por tentar, de repente, consertar um erro, né? Pelo fato da gente ter se envolvido, aí houve muita pressão por parte da família dela. E também por ela ser uma pessoa excelente e a gente sempre se deu muito bem, Mas né? não entendi, mas que erro que vocês cometeram que tinha que reparar? Assim, eu me envolvi com ela e aí eu não... foi uma coisa muito rápida, né? Tiveram relações, isso? Tivemos relações e também nós somos, como eu falei, a gente é primo, né? Nós somos primos. E aí houve uma pressão. Eu falei, depois de aproximadamente um tempinho assim, né, que eu não tenho como precisar, né, aí a gente resolveu morar junto, né. E acontece, doutor, que assim, depois de uns 5 meses, eu não sentia mais vontade de beijá-la, entende? Sim. E aí eu ficava fingindo e ela, depois de um tempo, ela começou a perceber até que eu tive que, né, ser sincero e tomar atitude numa boa e conversar com ela, né, até porque ela não merecia também eu ficar escondendo, né, e também não tinha como, que eu também já não estava suportando mais. Por quê? O que ela te fez? Essa situação, eu não estava suportando a situação que a gente estava passando, né, pelo fato de eu não estar gostando, não estar sentindo mais vontade de beijá-la, né. Então, assim, a nossa relação é baseada... Sim, mas em geral... Mas quando não tem vontade é porque aconteceu alguma coisa. A vontade não vai e volta à toa. O que aconteceu que te tirou o entusiasmo pela moça? Ou você nunca foi entusiasmado, você só teve desejo sexual mesmo? Acredito que isso. Sei. Acredito que foi mais baseado nisso mesmo. Sei. E aí, depois que eu conversei com ela, né, eu achei que era melhor a gente separar, né. A gente nunca brigou, nós nunca discutimos, assim, depois desse tempo, mesmo por todo o tempo que a gente cresceu junto até, né? Então, a gente sempre se deu muito bem. E depois que eu tomei a atitude de conversar com ela, a gente ficou morando separado, mas morando juntos. Acontece, doutor, que a gente se dá muito bem, a gente não briga, não tem discussões, só nessa parte que a gente deixa a desejar, principalmente por minha parte, né? Sei. E você gostaria que funcionasse ou não? Eu gostaria que funcionasse, porque principalmente por ela ser a pessoa, né? Porque parece que é uma moça super legal e justamente por ser super legal, ela se torna, com o passar do tempo, menos estimulante ou menos atraente sexualmente, né? A impressão que dá é que você está muito bem acompanhado e por isso mesmo o desejo sexual diminui. Agora, definitivamente, se o desejo diminui para valer nessa faixa de idade, não tem muita escolha. Então você tem que
tomar alguma providência. É só uma coisa triste, porque você deveria talvez conversar um pouco mais com ela, ver se vocês conseguem, de alguma maneira, reinventar um pouco de pimenta aí na relação de vocês, porque teoricamente tem tudo para funcionar isso. Não é? Vocês se dão bem em todos os outros aspectos, ela é uma moça boa, vocês têm aí relações familiares até interessantes, etc. E não sei por que deu essa travada tão forte e tão sem nada. Parece que na medida em que você foi achando graça na menina, você foi perdendo o entusiasmo sexual por ela. Então pensa bem e vê se consegue juntar simpatia, amizade, companheirismo com o desejo sexual. Quase sempre as pessoas têm mais desejo pelos inimigos do que pelos amigos, infelizmente. Né? Mas toma cuidado, quem sabe você ainda consegue avançar neste aspecto e aí não precisa ser radical e perder uma muito boa companhia. Muito obrigado pelo seu telefonema. Mais um e-mail que nos chegou durante a semana que eu acho relevantíssimo falar aqui hoje. Doutor, namoro uma pessoa há 3 anos e meio e todos os finais de ano fico angustiado com uma situação muito difícil. Ela fica chateada comigo porque não passo o Natal e Ano Novo na casa dela, pois gosto de estar na minha casa com a minha família. Adoro a família dela, mas a minha mãe já tem uma certa idade e enquanto ela estiver viva, prefiro ficar junto com ela. Neste ano, minha namorada quer que de qualquer jeito viajar e já falei que não vou. Então, ela decidiu viajar com 2 amigas. Não sou uma pessoa egoísta e a deixei à vontade para fazer o que preferir. Porém, ela fica jogando na minha cara que eu não quis viajar com ela. Como lidar com isso? Na sua opinião, estou correto em fazer o que quero ou deveria ceder à vontade dela? Então, meu caro Marcelo, eu acho que você não tem que ceder coisa nenhuma. Não tem nenhuma razão para que a vontade dela seja mais valiosa, mais importante, mais relevante do que a sua. Eu acho ao contrário, que quem está sendo e agindo de uma maneira um tanto egoísta é ela, porque ela parece que quer puxar para a direção dela sempre vamos dizer assim, o pêndulo, o eixo da relação. E não tem nenhuma razão para isso. Se você tem uma família, você gosta da família dela, se dá bem com a família dela, mas também gosta da sua família, a sua mãe já é uma senhora de idade e você acha relevante passar o fim do ano com ela, não vejo nenhuma razão para você não fazer essa festa de acordo com a sua vontade. Você sabe que esse negócio de fim de ano é um inferno, né? Está cheio de gente que vive este mesmo drama que você. Dividido entre 2 tipos de programação ao mesmo tempo, não sabendo exatamente como se posicionar, sempre indeciso se faz a vontade do parceiro, se faz a sua própria vontade, em qual família frequentar, etc. Tem o menor cabimento ninguém fazer concessão em coisas que não sejam de primeira relevância. Quer dizer, isso aqui é facultativo, não é obrigatório, se trata de um assunto de vontade pessoal. Em coisas obrigatórias a gente não discute, vai lá e faz tudo aquilo que for obrigação e dever da parte da gente. Em coisas facultativas a gente cuida e da vontade da gente, cuida daquilo que sejam os direitos da gente. Não tem nenhuma razão para você abrir mão da sua experiência de festas de fim de ano com a sua família, em favor da sua namorada e especialmente num tipo de programação que definitivamente tem mais a ver com o gosto e o interesse dela do que com aquilo que você gostaria. Não vejo nenhuma razão para você abrir mão da sua programação e ceder à vontade dela. Por que a vontade dela tem que valer mais do que a sua num assunto em que cada um deve, sim, fazer a própria vontade. Não tem nenhuma razão, nem para ela abrir mão da programação dela e nem para você abrir mão da sua. Cada um faz a sua programação e se encontram depois, felizes os 2, contentes e sem frustração em nenhum e nem no outro. Muito obrigado pelo seu e-mail e temos então aí agora mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Boa noite, doutor Gicovati. Meu nome é Carlos. Carlos, pois não. Doutor Gicovati, eu sou do interior, estou morando aqui em São Paulo recentemente, e eu no interior era um empresário até de um relativo sucesso. Quantos anos você tem, Carlos? 51. Sim. Mas por algum estranho processo de autossabotagem, eu mesmo vim sabotando os meus negócios e acabei falindo. Né? E na minha família, várias pessoas já cometeram suicídio. Meu pai foi uma delas, uma irmã também cometeu suicídio,
eu tenho 2 sobrinhos, e todas essas pessoas que cometeram suicídio morreram nos meus braços. Assim. Eu tive o desprazer de vê-los no último suspiro. Sim. E essa ideia de suicídio tem passado pela minha cabeça recentemente com muita propriedade. Eu já tentei, inclusive, por 2 vezes suicídio, há coisa de um ano e meio, quando eu saí do interior e vim para cá, eu fiz uma tentativa. Com que tipo de tentativa, Carlos? Álcool e remédios. Sei. E esses seus parentes, em geral, morreram com que tipo de estratégia? Alguns, foi enforcamento, e 2 com veneno de rato. Sei. E hoje, inclusive, curiosamente, eu estava aqui na rua andando, pensando na melhor forma de levar a cabo essa medida, né? Já tentei algumas coisas, já tentei álcool, por exemplo, mas eu não sou muito afeito ao álcool. Eu bebo, tenho até uma certa resistência ao álcool, mas eu não consigo beber até ficar embriagado. Eu não consigo... Carlos, você é casado? Não, hoje eu sou separado. Eu passei por 2 casamentos e tenho 4 filhos desses 2 casamentos. Sei. E há muito tempo não vejo meus filhos, tem mais de ano que eu não vejo minha família. Você é um cara também depressivo ou, na realidade, porque, na verdade, às vezes essas famílias onde existem muitos casos de suicídio, parece que as pessoas sentem uma certa facilidade de pensar no assunto, assim como se fosse, vamos dizer, parte de de um capítulo mais ou menos natural da vida. Você é um cara muito depressivo? Eu já fiz vários tratamentos para depressão, inclusive fiz análise durante um período longo, eu fiz análise durante 18 anos, e acredito até que eu seja bastante depressivo. Mas nesse momento, por exemplo, eu não me sinto em depressão. Então, eu não me sinto no estado depressivo. Sabe que, Carlos, essa época do ano, dezembro, costuma ser o mês mais forte das pessoas terem pensamentos deste tipo, não é? As pessoas ou se sentem um pouco particularmente sozinhas, ou particularmente entristecidas com a vida, fazem os balanços, né? Veem os erros que cometeram e muitas vezes pensam, então, nesse tipo de hipótese radical. Eu, pessoalmente, sempre achei e continuo achando que quem nos pôs aqui, que nos tire. Eu acho que não é direito nem dever da gente tomar decisões deste porte num assunto que, na realidade, nós desconhecemos a matriz principal. Nós não sabemos de onde viemos, para onde vamos, não somos cercados por esse monstruoso mistério e temos que respeitá-lo. Eu acho que você tem que fazer isso sim, bom uso desse período reflexivo de fim de ano, fazer uma autocrítica correta, ver aonde você errou e aonde a gente erra e as coisas que a gente errou, talvez basicamente tenham que estar a serviço da gente aprender como recuperar, como ultrapassar, como se superar, como aprender com os erros da gente para que a gente possa continuar caminhando, progredindo e evoluindo. De maneira que, na minha opinião, realmente o suicídio é uma solução, vamos dizer assim, de desespero, próprio da pessoa que não entendeu direito como é a vida, ou então, num estado depressivo gravíssimo, que definitivamente, conversando com você, não é o caso. No seu caso, eu penso muito mais na necessidade de fazer uma introspecção, uma autocrítica, rever os erros, aprender com os erros e tocar a vida para diante. Você só tem 51 anos, dá tempo ainda de reconstruir tudinho que você, eventualmente, possa ter feito de equivocado. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos agora um e-mail aqui da Renata, que diz o seguinte: doutor, sou solteira, tenho amigas que estão na mesma situação. Elas são bonitas, inteligentes, independentes financeiramente e estão querendo muito casar, mas não conseguem. Minha mãe diz que nós não casamos com a pessoa que realmente queremos, pois casamento é destino. Nascemos com o destino de casar com aquela determinada pessoa. Será que se trata realmente de sorte? Então, Renata, eu não sei se eu concordo com a sua mãe. Eu acho que algumas coisas são interessantes. Não é por causa das qualidades, quer dizer, o fato de você e suas amigas serem bonitas, inteligentes e independentes financeiramente, que isso aqui aumenta a chance
de vocês se encontrarem bons parceiros sentimentais ou mesmo gente querendo casar com vocês. Aliás, parece que as qualidades em excesso até atrapalham um pouco as moças mais do que ajudam. Porque as moças, principalmente numa faixa de idade assim mais para 30 anos, porque parece que aquelas moças que aos 20 anos nem sempre são lá grande seriedade em termos de inteligência, nem de vontade, de força de trabalho, nem nada, são moças que às vezes com mais facilidade até encontram alguém que queira casar com elas. Aos 20 anos o casamento se dá quase que não diria que por destino, mas se dá por circunstâncias às vezes meio superficiais e meio tolas. São casamentos também que quase sempre não são bons casamentos. Precisa ver muito bem também o que as pessoas querem, porque aos 30 anos, que é a faixa etária sua e das suas amigas, é uma época em que as pessoas também não querem mais casamentos qualquer, não é? Casar, o problema não é só nascer com o destino de casar com uma pessoa qualquer. Tem que ser uma pessoa que, nessa altura da vida, seja uma pessoa realmente legal, adequada, compatível com as suas aspirações, ou seja, um bom casamento, esse definitivamente depende de um avanço, de um aprimoramento pessoal, depende de você ter depois crescer e se tornar competente para entender os fenômenos do amor, tem que ter também coragem para enfrentar uma sensação às vezes de medo muito forte que aparece quando a gente está muito próximo da felicidade sentimental, e ainda por cima, aí sim, depende de uma certa sorte, de uma circunstância, você cruzar com algum rapaz que esteja mais ou menos na mesma situação que você, ou seja, também ele pronto e disposto a correr os riscos e a enfrentar as adversidades e os problemas que correspondem ao encontro de uma parceria sentimental legal. Eu acho também importante uma certa ousadia, quer dizer, arriscar envolvimentos nem sempre tão perfeitos à primeira vista, porque muitas vezes nesse ensaio e erro de arriscar, acertar, errar, arriscar, acertar, errar, desde que a pessoa saiba sair logo dos erros, acaba também aumentando a chance de cruzar com alguém que vale a pena. A maior parte das pessoas, por medo do sofrimento e da dor e das frustrações, evita as experiências, e evitando as experiências, então as chances também diminuem bastante. Um pouquinho de sorte existe, mas não se trata só de sorte. Precisa primeiro crescimento pessoal e entender que aos 30 anos as chances são boas de casamento de qualidade. E os casamentos de má qualidade, as chances diminuem. Então, parece que diminui a chance no conjunto, mas, na verdade, diminui a chance só de cometer erro. Isso aí não é grave de jeito nenhum. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gikovati tem produção de Diego Matoso e Diego Verga. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Altair Cunha, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.